Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vos saúdo desde já com a graça e a paz do nosso Deus, a qual necessitamos todos os dias para que então possamos andar com Deus, para que possamos então vencer os nossos problemas. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa desde já, porque a live ela seria na quinta-feira às 7 da noite. Mas como eu postei uma história aí por motivo de força maior, e essa força maior é que eu estava viajando, hoje eu estou em outro estado, tá? E eu acreditei que ia chegar ontem até o horário das 19 horas, porém cheguei, já teria passado o horário da live. Por isso eu estou fazendo essa live hoje. Desde já convido a você que venha participar da live. O título é A Grande Circuncisão. Lá no YouTube, no canal Falando com Deus, eu coloquei lá Circuncisão, parte 1. E depois que eu terminar a live aqui, eu vou convertê-la e vou colocar também no YouTube, lá como circuncisão, parte final, no caso. Eu peço desde já para que você venha entender melhor o que eu vou falar hoje. Você vai até o canal lá e assista o primeiro vídeo relacionado à circuncisão. E desde já, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva lá, deixa lá o seu joinha, tá bom? E ajuda o canal a crescer, em outras palavras, ajuda a levar a palavra de Deus àqueles que estão cativos espiritualmente falando, aqueles que estão necessitados espiritualmente falando. E acerca da grande circuncisão, ou melhor, da circuncisão, eu falava acerca do passado, da circuncisão que era feita, a qual eu não vou falar aqui agora, porque já falei no vídeo, e caso você queira saber mais, vai até lá no canal e veja, tá bom? Peço também que você compartilhe nas suas redes sociais e faça com que o canal venha crescer mais e mais, tá? Pessoal, é o seguinte, se você está me ouvindo perfeitamente, dá o seu joinha aí, ou faz algum sinal, tá bom? Para que eu possa entender que está sendo gravado o vídeo, tá? A circuncisão, Paulo estava falando o seguinte, abre comigo a tua Bíblia, primeiro nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18 ao 20, nós vamos ler, tá? Para que você possa, então, ter uma ideia melhor daquilo que eu vou passar. E alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não circuncida. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então Paulo ele está falando aqui para a igreja, tá, de Coríntios, tá, em relação à circuncisão, porque havia uma contenda na época sobre isto, sobre o fato, olha, você não pode fazer parte do povo de Deus porque você não foi circuncidado, você é um gentil, você é uma pessoa que não tem temor a Deus, você é uma pessoa que não pode fazer parte do povo de Deus porque você não foi circuncidado, aí no caso, na carne, que é o processo de circuncisão, a qual eu falo lá no vídeo, no YouTube, no canal Falando com Deus, e peço que você vá lá para que você entenda também essa live, para que você entenda esse vídeo que está sendo feito agora. Então Paulo vai estar exortando a igreja, chamando a atenção da igreja acerca disso, porque havia uma contenda entre o povo querer ser de Deus e alguns proibirem que ela não viesse servir ao Senhor Jesus por conta de que ela não era uma pessoa circuncidada. Ela não havia passado pelo processo, fisicamente falando, da circuncisão. Então Paulo vai falar, pessoal, é o seguinte, a circuncisão, ela não tem valor nenhum. Se você foi chamado sendo circuncidado, não se pode fazer nada, permaneça servindo a Deus sendo circuncidado. Se você foi chamado não sendo circuncidado na carne, eu falando, e Paulo também falando, permaneça incircuncidado, porque a circuncisão, ela nada é, ela não vai ter nenhum valor se você não obedecer à lei. Porque muitas das pessoas que estavam no passado eram circuncidadas na carne e não obedeciam à lei, ou seja, não havia valor nenhum naquela circuncisão. Ela foi separada como povo de Deus, ela foi separada como propriedade de Deus na carne, fazendo parte então do povo de Deus. Mas isso
não dava direito a ela, por exemplo, de não errar. Ela vivia pecando, ela vivia falhando, ela vivia sacrificando animais, porque constantemente ela estava pecando. E muitos, de uma forma deliberadamente, estavam pecando. Deliberadamente estava pecando, estava errando, estava vivendo no erro. Então não havia valor nenhum naquela circuncisão, porque a pessoa estava vivendo no erro, então não tem valor nenhum. Se eu sou circuncidado ou se eu não sou circuncidado. O valor que tem é eu ser circuncidado, não na carne, mas no coração, como Paulo vai falar. No espírito, como Paulo vai falar. Essa é a verdadeira circuncisão a qual Paulo se refere. E se você quer acompanhar comigo e confirmar isso, vamos lá então em Romanos, capítulo de número 2, Romanos capítulo de número 2, vamos ver o versículo 25 e depois pular para o 29 para poder adiantar, porque eu tenho só 20 minutos para terminar isso aqui, a live, né? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Guardar, né? Obedecer a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, Paulo está falando, pessoal, se você é circuncidado, mas você não obedece à lei, então não tem valor nenhum o teu processo de circuncisão fisicamente falando, na carne. Isso não tem valor nenhum. Aí no 20 ele vai falar, no 29, mas é judeu o que é anterior, é circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. Então agora, mediante a isso que eu acabei de ler com você, eu vou falar acerca da circuncisão espiritual. A mudança do homem, ela não acontece na carne. Muitas são aquelas pessoas que ela procuram, por exemplo, sair das drogas. Ela procura uma clínica, eu não estou falando que clínica não resolva, tá? Não estou dizendo de uma forma assim direta que a clínica não resolve o problema de muitas pessoas, mas entenda uma coisa, você vai tomar medicamento, você vai tomar um medicamento conforme a necessidade da droga que você estava ali usando, vai tirar aquele efeito da droga. Mas é uma questão de tempo, a tua carne ela vai pedir de novo aquelas coisas. Por mais que você tenha aquela força de falar, eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer, mas a tua carne ela vai lutar contra o teu espírito. E é uma questão de tempo para que você corra o risco de cair naquele mesmo erro que te prejudicou, naquele mesmo erro que te jogou na lama, naquele mesmo erro que te jogou muitas vezes debaixo do viaduto. Porque eu particularmente, eu faço um trabalho social na rua, como mendigo, como morador de rua, e são muitas as pessoas que estão lá jogadas e não conseguem sair. São muitas as pessoas que estiveram um dia em clínica, foram internadas em clínicas, inclusive em clínicas evangélicas, que ouviram a palavra de Deus, que estudaram acerca dos mandamentos, que conhecem os mandamentos. Muitos são aqueles que são afastados do caminho do Senhor e voltam para a prática do erro e volta para a prática do engano, porque ela simplesmente teve uma cura ali de uma forma momentânea, de momento. Não foi algo definitivo. Ela tomou o medicamento, passou o efeito, mas depois tudo aquilo voltou. Porque ela tratou da carne, ela não tratou do espírito, ela não tratou da alma. E a verdadeira circuncisão, ela tem que acontecer na alma. Ela tem que acontecer no espírito, ela tem que acontecer no coração. A mudança de um homem, ela não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas como então isso pode acontecer? Alguém pode agora me perguntar, mas como é esse, Edinaldo? É o seguinte, eu vou te explicar. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a saber, o Senhor dos Exércitos, o grande Deus. E só Ele pode circuncidar a mim e a você espiritualmente. Não há clínica que vai resolver o teu problema. Não há remédio que vai resolver o teu problema. Não há remédio que vai curar a tua depressão. Não há remédio que vai fazer com que você saia das drogas. Não há remédio que vai fazer com que o seu casamento seja restaurado. Não há remédio com que vai fazer com que você, que é um homem problemático, que reconhece que é problemático, que é uma mulher problemática, que reconhece que é problemático, um jovem, uma jovem, e reconhece isso, não vai ser nenhum medicamento, não vai ser nenhum psicólogo, não vai ser nada dessas coisas que vai mudar a tua história e a tua vida. É questão de tempo, você vai necessitar de novo de até um profissional da área que trata dessa área aí, da mente, né? Que trata dessa área relacionada à vício, essas coisas. Porque, como eu falei, eu trabalho na rua com pessoas que são aí dependentes químicas.
Eu converso com elas e não é fácil, elas não conseguem sair. Mas por que elas não conseguem sair? Eu vou explicar para você. Lá em Atos capítulo 2 aconteceu o grande processo de circuncisão espiritual. Vamos ler a Bíblia que é melhor? Vamos pegar a Bíblia? Vamos lá para Atos 2, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Isso aqui é muito online, então pode haver aí algum erro no sentido de demora, tá? Vamos lá, vamos ver, eu vou te explicar agora acerca da circuncisão, a verdadeira circuncisão que vai mudar a história e que vai mudar a tua vida. Porque por mais que eu e você venhamos nos esforçar a ser uma pessoa diferente, a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, entenda uma coisa, isso não vem de você, isso vem do alto, isso vem de Deus. Isso não provém dos homens para que o homem não se vanglorie. Isso não provém do ser humano para que ele não se ache que pode. Enquanto eu estiver existindo em nós um eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo, então Deus não pode operar em você. Se eu posso todas as coisas, eu não preciso de Deus para habitar em mim. Eu não preciso de Deus para poder comandar a minha vida. Mas se o eu não existe Deus em mim, então eu entrego a minha vida para Ele muda a minha história. Porque tudo provém do alto, nada provém do homem. Todo aquele que se entrega para Cristo, temos que entender que é Ele que vai dar, é Ele que vai fazer com que eu venha conquistar isso ou aquilo. É segundo a vontade dEle, não a minha vontade. E a circuncisão do homem, porque esse vídeo é acerca da circuncisão, da grande circuncisão, aconteceu lá em Atos 2. Todo o processo de circuncisão na carne, a qual aconteceu lá no Antigo Testamento, tudo aquilo acabou. Aquilo nada é, aquilo de nada é, aquilo não vale mais nada na vida do homem. Porque o homem pecava de tempos em tempos, mesmo sendo circuncidado, o homem vivia sacrificando o animal por conta do seu pecado. Porém, o Senhor Jesus fez o único e verdadeiro e perfeito sacrifício, a qual é o sacrifício eterno para todo sempre. E todo aquele que se entrega para Ele, tem esse sacrifício na vida dela, tem esse perdão na vida dela, tem essa circuncisão na vida dela. Vamos lá para Atos 2 para você entender. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque o Senhor Jesus falou para eles ficarem reunidos, em Jerusalém e esperassem até que do alto fosse revestido de poder. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eu não vou falar acerca de línguas, eu não vou falar acerca de todo esse pedaço que eu li aqui, tá bom? Desse texto que eu li, mas tão somente acerca do Espírito Santo é que aconteceu a grande circuncisão na alma, aqui aconteceu a circuncisão no Espírito que eles tantos esperavam. Porque depois desse dia de Atos 2, tudo mudou na vida daqueles que estavam lá no templo, a saber, 120 pessoas circuncidadas. E a circuncisão aconteceu e acontece até o dia de hoje, quando nós nos entregamos para Deus. Uma vez que o homem é circuncidado no Espírito Santo, no Espírito dele, através do Espírito Santo, no coração, então aquilo muda. Aquele homem que tinha ódio, aquele homem que tinha rancor, aquela mulher que tinha ódio, aquela mulher que traía, aquele homem que traía, aquela pessoa que roubava, que vivia no engano, que vivia no erro, para não ter que citar tanto erro aqui, que vivia no pecado, então tudo aquilo muda. Porque ela foi circuncidada na alma, porque ela foi circuncidada no coração dela. Então ela passa a ter Deus dentro dela, como vai falar lá em João 14. O Senhor passa a viver dentro de mim e dentro de você. Então tudo aquilo que você sofria, tudo aquilo desaparece, toda aquela angústia, tudo aquilo que era maligno, aquilo cai por terra. E Deus tem chamado todos os dias pessoas, novas pessoas para circuncidar. Eu espero que nesse momento que você esteja assistindo, ou que pessoas vão assistir depois, tá? Que você venha entender o que eu estou falando, que o Espírito Santo está falando através de mim, que Ele chama a mim e a você para mudar a minha vida, a tua vida, a nossa história. Porque Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus de novidade. E Ele não quer com que eu venha viver padecendo, com que eu venha viver no sofrimento. Foi do céu que veio aquele som. Foi do céu que veio
o Espírito Santo para circuncidar, para mudar aquelas pessoas, para mudar a vida daquelas pessoas, para preparar aquelas pessoas para a pregação do Evangelho, para mudar a vida delas, porque não havia capacidade em nenhum deles, porque eles estavam fracos e debilitados ainda. Mas o Espírito Santo, ele fortalece aquele que é fraco. O Espírito Santo dá vitória àquele que está praticamente perdido, aquele que está naufragado, aquele que nem fé tem. O Espírito Santo aviva a fé dessa pessoa. É o Espírito Santo que faz tudo em mim e faz tudo em você. E o sacrifício de Jesus passa a ter validade quando você se entrega para Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus, que ele morreu, ele se fez animal, né? Por mim e por você. Nós que somos salvos, nós que servimos a Deus. E se você não serve, a partir do momento que você se entrega para Ele, então aquele sacrifício que Ele fez na cruz, morte de cruz, se fez maldito, porque maldito todo aquele que é pregado no madeiro, como vai dizer a própria palavra, ele se fez maldito por mim e por você, para lavar o meu pecado e o teu pecado. Então, a partir do momento que você se entrega para Cristo, você passa a fazer parte do povo de Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre mim e sobre você, então acontece a circuncisão espiritual. Testificando então assim o selo. O velho selo do passado, que era a circuncisão na carne do homem, aquela circuncisão dolorosa, aquela circuncisão que era feita no 8º dia, tudo aquilo desaparece. Para quem é judeu sabe do que eu estou falando. Mas se você não é judeu e nunca se circuncidou na carne, você é um gentil, Deus te chama nesse momento para servir a Deus. Eu também não sou judeu. Eu sou gentil. E Deus me chamou e circuncidou-me na alma, circuncidou o meu coração e hoje eu vivo em novidade de vida. E se você não é circuncidado, busque a Deus, que Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo. E é do céu que vem, não é da terra. Aquela circuncisão velha, ela era da terra. Era uma cirurgia feita no homem, e ela era da terra. Essa circuncisão que eu estou falando, ela vem do alto, ela vem do céu. É uma circuncisão que muda a tua história, é a circuncisão que muda a tua vida. E se você for circuncidado no Espírito, se você for circuncidado através do Espírito Santo no teu coração, nós passamos a ter uma nova vida, a sermos um novo homem, uma nova mulher, vivendo então, como eu falei anteriormente, em novidade de vida. E é para isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te chama nesse momento, para que você venha se entregar para Ele, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar o teu casamento, para mudar a tua vida no geral, porque Ele é o nosso Deus e acima de tudo, além de todas essas coisas, a primeira de todas, Ele quer salvar a tua alma. Porque quando você é selado com o Espírito Santo, quando nós somos circuncidados no coração e na alma, então nós temos o carimbo, como eu falei agora há pouco, e somos cidadãos celestiais. Prontos para guerrear contra as trevas, pronto para ter unção que vem do alto, porque a unção quem dá não é o homem, a unção quem dá é Deus. E quando você recebe essa unção do alto, você está pronto para entrar nas trevas, você está pronto para entrar no inferno e resgatar aquelas almas que estão padecendo, aquelas almas que estão sofrendo, pessoas que estão necessitadas de Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos porque não tiveram ainda o privilégio de ouvir você falar de Deus para ela. E outros porque se acovardam, porque não compreendem a palavra de Deus. Muitos não se entregam a Deus porque de repente elas começam a criticar e a falar do povo de Deus, a falar dos crentes, não sabendo que provém de Deus aquilo que nós falamos. Provém do alto, isso é revelação do Espírito Santo que eu estou falando para você agora. Que Deus te chama nesse momento para servir a Ele. Para quê? Para te selar. Para quê? Para te salvar. Para quê? Para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a nossa história. Quando eu falo no geral, não é apontando para dizer que você está no erro, que eu estou no erro, não, é no geral. Nós somos falhos, fracos e debilitados, mas Deus pega o fraco e faz forte. Deus pega aquele que é falho, aquele que vive no pecado, para viver em novidade de vida, para viver em santidade servindo a Ele. E nesse momento eu convido você que não serve a Deus para se entregar para Ele. E você que serve a Deus, mas está fraco e debilitado, busque a Deus, porque quando você se enche do Espírito de Deus, quando você é selado, então você tem sede de buscar mais. Você vai querer mais e mais e mais, porque Deus é contigo, porque Deus vai habitar dentro de você. E quando Deus habita dentro de um homem de fato e de verdade, não é impossível ele cair, ele pode cair.
Cairá o justo 7 vezes e o Senhor o levantará. É o que vai dizer a própria palavra de Deus. Mas você vai ter o Espírito Santo ao seu favor. Você vai ter Deus para te alertar. Você vai ter Deus para poder te reanimar. Esse é o nosso Deus que faz todas as coisas. Mas entenda uma coisa, até isso vem de Deus. Não pode existir um eu dentro de mim. Não pode existir um eu dentro de você. Tem que existir Deus dentro de nós. Não existe coincidência para quem serve a Deus. É Deus-incidência, porque tudo vem de Deus. Porque tudo é Deus que opera em mim, é Deus que opera em você. E essa é a circuncisão que eu estou falando para você. A circuncisão que acontece na alma. A circuncisão que acontece no coração. Através do Espírito Santo. Não mais aquela circuncisão carnal. Não mais aquela circuncisão que ela é dolorosa. Embora que servir a Deus também é doloroso. Eu tenho que fugir do pecado. No geral, né, a prostituição, o engano, a mentira, todas essas coisas, ela não faz parte de um homem de Deus. Não é que eu não venha falhar, eu posso falhar, eu sei, eu sou falho. Eu, Edinaldo, eu sou falho, mas eu não sou carnal. É diferente ser falho e ser carnal. É diferente falhar e viver no erro. Há uma diferença. Estamos sujeitos a cair. Mas quando o homem de Deus, ele tropeça em alguma coisa, uma pequena coisa, refiro-me eu, não a viver de uma forma deliberadamente no pecado, Deus, ele levanta, Deus, ele ergue, Deus, ele faz com que aquela pessoa ela venha novamente ter força para buscar, novamente ter uma comunhão com ele. E se você está caído, se prostra de joelho, porque o homem de Deus, ele tem que estar de joelho diante de Deus. Porém, ele tem que estar de pé diante do problema. Ele tem que estar de pé diante do desafio. Mas para que eu esteja de pé, para que eu esteja forte, eu tenho que estar com Deus dentro de mim. E para que eu tenha Deus, eu tenho que estar de joelho diante de Deus. Para que eu possa então estar de pé diante do problema, para que eu possa vencer os meus obstáculos, para que eu possa vencer todas aquelas coisas que vêm contra mim, aquelas forças malignas que trabalham para me destruir. Mas entenda uma coisa. Isso vem de Deus. Isso não vem de mim. Para quê? Para que eu não me glorie, para que toda honra, para que toda glória seja de Deus. Pessoal, eu devo ter já 20 minutos, eu nem sei o tempo que tem aqui, mas eu tenho que terminar em 20 minutos porque eu tenho que converter o vídeo, dá trabalho converter, o programa que eu tenho não aceita tanto, tá? Estou sendo bem aberto aqui. E eu peço que você vai lá no canal Falando com Deus, vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve no canal, vê lá o primeiro vídeo acerca da circuncisão carnal, física, né? Para que você entenda esse também acerca da circuncisão espiritual, que acontece no coração, mudança de coração, mudança de pensamento, tá? Mudança na nossa alma. É isso que vai nos salvar. É o selo do Espírito Santo. É a circuncisão que vai testificar que eu e que você somos propriedade de Deus. Se você não foi circuncidado, espiritualmente falando, é triste falar. Tem que buscar. Tem que abandonar a sujeira, abandonar o mundo, em outras palavras, tem que ser humilde diante de Deus, para que Ele possa tirar isso de você, porque até isso vem dele, não vem de mim. Até o fato de largar o pecado, isso não vem de mim, isso vem dele. Isso acontece quando a gente é humilde para reconhecer que necessitamos dele, porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graças aos humildes. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo com mais um vídeo aí no canal Falando com Deus, o qual provavelmente vai estar só no YouTube e tal, não vou colocar aqui no Face, tá bom? Mas peço perdão desde já mais uma vez, porque essa live deveria ser ontem, mas como eu falei, eu estava viajando, estava na rua, estava no meio do nada, não teve como fazer. Mas quinta-feira é certa, se eu creio, se o Senhor permitir, estarei eu aqui também às 19 horas com mais uma live no Facebook. Que Deus abençoe sua vida e tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoada e fiquem todos na paz do nosso Deus. Deus abençoe, pessoal.